Shalom, queridos! Leitura bíblica. Hoje nossa leitura do dia 20 de fevereiro e o nosso texto está no livro de Êxodo, capítulo 3. Vamos lá? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para lá, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira os teus sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma boa terra e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire tire do Egito os filhos de Israel? Disse Deus: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o teu nome? O que direis? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: O eu sou me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, este é meu memorial de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto eu disse: Far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-ás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou agora, pois deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. E eu darei graça a esse povo e aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prato, vasos de ouro e vestes, os quais poreis sobre os filhos e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. Novo Testamento, Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Aconteceu que num sábado passou pelas searas e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos as comiam. Alguns dos fariseus lhes disseram: Por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? Jesus, respondendo, lhes disse: Nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não lhes era lícito comer, senão aos sacerdotes. E dizia-lhes:
o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Aconteceu também em outro sábado que entrou na sinagoga e, estando ensinando, havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, e os escribas e fariseus, atentando nele, se o curariam no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te, fique em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: Uma coisa vos hei de perguntar. É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. E ele assim o fez. E a mão ficou restituída, sã como a outra. Ficaram cheios de furor uns com os outros e conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, o qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia, de toda Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados por espíritos imundos. Eram curados, e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava a todos. Levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e vos rejeitarem o vosso nome como mal. Por causa do Filho do Homem. Folgai neste dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que ouvis, digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, e dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe o tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e serei filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis para não ser julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos dado-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E disse-lhes uma parábola: Pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão.
Porque não há boa árvore que dê fruto mau, nem árvore má que dê fruto bom, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espigueiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras, observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou, abriu bem fundo, pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e ela não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a sua ruína. Velho Testamento, livro de Jó, no capítulo 20. Então respondeu Zofar, Naamatita, e disse: Visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura, não sabes tu que desde a antiguidade, que desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Ainda que a sua altura suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que o viam dirão: onde está? Como um sonho voa e não será achado, será afugentado como uma visão da noite. O olho que viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar, e os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Os seus ossos estão cheios do vigor da sua juventude, mas deitar-se-ão com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, ele esconda debaixo da língua e o guarde, e não o deixes, antes o retenha no seu paladar. Contudo, sua comida se mudará nas suas entranhas, fel de áspide será interiormente. Engoliu fazendas, mas vomitá-las há do seu ventre. Deus os lançará. Veneno de áspide sorverá, língua de víbora o matará. Não verá as correntes, os rios e os ribeiros de mel e manteiga, restituirá o seu trabalho e não o engolirá, conforme o poder de sua mudança não saltará de gozo. Porque oprimiu, desamparou os pobres, roubou a casa de quem não edificou, porquanto não sentiu sossego no seu ventre, da sua tão desejada fazenda coisa nenhuma reterá. Nada lhe sobejará para comer, pelo que sua fazenda não será durável. Sendo plena a sua abastança, estará angustiado, toda a mão dos miseráveis virá sobre ele. Haja, porém, ainda de que possa encher o seu ventre, e Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira, e a fará chover sobre ele quando for comer. Ainda que fuja das armas de ferro, o arco de aço o atravessará. Arrancará o dardo do seu corpo, e o resplandecente virá do seu fel. Haverá sobre ele assombros. Toda a escuridão se ocultará nos seus esconderijos. Um fogo não assoprado consumirá, e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As rendas de sua casa serão transportadas. No dia da sua ira todas se derramarão. Esta, da parte de Deus, é a porção do homem ímpio. Esta é a herança que Deus lhe reserva. Amém? Então nós aprendemos hoje, no livro de Êxodo, capítulo 3, que Deus se revela como eu sou, ou seja, o tempo é presente, é todos os dias, é hoje. Deus não disse eu fui, nem disse eu serei. Ele diz eu sou, porque ele é permanente para todo sempre. O Senhor é hoje, o Senhor é agora. Lucas capítulo 6. Que recompensa há se fizermos só o que nos agrada, se não pagarmos preço nenhum para receber o nosso galardão? Se fizermos somente aquilo que está na nossa zona de conforto, é necessário sair da zona de conforto.
E em Jó capítulo 20, vimos que o júbilo do ímpio é breve, a alegria do hipócrita dura apenas um momento. Não se preocupe, meus queridos, com a alegria, com o bem-estar, com a boa vida daqueles que não andam em retidão, porque ela é passageira, mas o nosso galardão é eterno. O Senhor nos promete vida eterna na sua morada maravilhosa, preparada já de antemão por Jesus. Amém? Vamos orar? Pai Santo, bendito, fiel, justo, maravilhoso, nós te louvamos e agradecemos neste dia pelo teu amor e pela tua misericórdia. Clamamos ao Senhor, ó Pai, que nós possamos aprender verdadeiramente a reconhecer que o Senhor diariamente é conosco, é sobre nós, que o Senhor permanece, que é para sempre. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a fazer aquilo que realmente engrandece o teu nome e mostra que temos aprendido de ti, mostra que somos teus filhos, que nossas atitudes demonstrem isso. Pai, nós queremos também reconhecer que o que nós temos para receber não é nesta terra. Reconhecemos, Pai, que melhor é a nossa alegria, melhor é o nosso júbilo, porque sabemos que teremos contigo na eternidade um tempo em tua presença. Nós te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Shalom!